Alô você! Olá, meu aluno do terceiro ano. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo que nós iniciamos na semana passada, certo? Estamos falando da República Velha, Primeira República, tá certo? Que é esse processo desde a proclamação da República até a tomada de poder por Vargas, tá certo? Então nós estamos falando de 1889 até 1930, tá ok? Também dividido ali como República da Espada, que nós vimos na aula passada, né? Os dois primeiros presidentes brasileiros, esses presidentes militares, e República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite, enfim, tá certo? Essa República da Espada, nós sabemos que foi aqueles dois primeiros presidentes militares, né? E os militares, os oficiais militares usam espadas, então ficou conhecido como República da Espada. República Oligárquica por quê então, professor? Porque aqui a gente vai ver que com a chegada no poder do primeiro civil, ele representava os desejos, ele representava as vontades, ele representava então a necessidade, né, do produtor rural ou do grande produtor rural, desse grande proprietário de terra, latifundiário, né, desse grande fazendeiro em administrar também a questão política brasileira. E por que esses caras chegaram ao poder? Porque esses caras eram os caras que determinavam, eram os caras que faziam movimentar o dinheiro. A economia estava ligada a esses fazendeiros. Então vamos já falar de economia aqui? Vamos lá então. Olha só, para a gente entender como é que isso aí funcionava, a questão econômica funcionava, para você entender, fica muito simples. Porque nós tínhamos diferentes produtos plantados no Brasil. E esses produtos, assim como no Império, tinha ali uma política de exportação. Então esses caras produziam muita coisa aí, mandavam para fora do país. Entre essas coisas aí nós temos o açúcar, o cacau, o mate, o fumo, o algodão, a borracha, alguns produtos animais, né, como peles, enfim. E um grande produto, um produto que ganhou muito espaço porque a concorrência internacional era pequena. Como vocês podem ver, nós estudamos lá na história de Rondônia que durante o fim do século XX, a gente percebe ali que a borracha ela perde espaço. Então, como a borracha, o algodão, o fumo, o cacau, o açúcar também perde espaço no mercado internacional. Então, qual era o produto brasileiro ali que não tinha grandes concorrentes no mercado internacional? O café. Então, essa política econômica ruralista, ela tinha em todos esses produtos e, a partir daí, então, o produto que tinha maior valor de mercado internacional era, então, o café. Professor, então quem plantava café nessa época estava bem? Estava bem, estava muito bem. No entanto que parte desse período da República Oligárquica é também conhecida como República do Café com Leite. Café com leite porque era a bebida servida ali nas rodas políticas? Não, porque os maiores produtores de café estavam em São Paulo. Consequentemente, a alternância de poder lá da figura, né, do cargo de presidente da República, dessa conjuntura política toda estava concentrada na mão de São Paulo. E um outro produto que ganhava muito espaço era o gado. Então, como aqui na nossa cidade nós temos a nossa economia baseada no café e no gado, imagine Cacoal sendo administrado politicamente por esses grandes produtores. Assim era a conjuntura política, assim era que se desenhava a política também nesse período. E aí o outro estado que produzia muito leite
né, que tinha muito gado, produzia muito leite, era Minas Gerais. Então, política do café com leite, porque alternava no cargo mais importante do país, o presidente do Brasil, né, a partir da República Oligárquica, era sempre decidido ali entre a figura desses dois estados, tá certo? Tá certo, então? Entendido aí a questão política, a questão econômica. Outra característica importante também dessa república aqui na questão econômica é o início da industrialização, tá certo? A gente vai perceber que 70% da população vivia no campo. Só que esses presidentes republicanos, eles começam a perceber que é necessário a industrialização do país, tá ok? Então, São Paulo também se desponta aí como um dos estados a se industriar. O processo industrial começa muito em São Paulo, tá certo? E ele chega a atingir ali cerca de 30% de toda a produção industrial do Brasil. Tá ok, pessoal? Para a gente voltar um pouquinho lá nessa questão política, porque a gente percebe ali então que quem determina a questão econômica do país são os ruralistas, a gente precisa entender também que já que esses caras chegam no poder, esses caras precisam se manter no poder, tá certo? Porque não basta ter só dinheiro, precisa ter um certo domínio. E aí então, pessoal, surgem algumas características especiais aí dessa república oligárquica. Uma dessas características é o coronelismo. O que é isso, professor? Coronelismo. Nós sabemos que surge ali então essa figura desses coronéis, ainda resquício do período imperial. E aí, olha só, esses caras, eles determinavam ali quem é que eram os seus representantes e ele tinha um poder muito grande sobre a população que votava. Vamos lembrar que durante o Império, cerca de 1%, 1,3% da população tinha direito ao voto. Com a República, e esse voto sendo facultado a todos os homens maiores de 21 anos que sabem escrever, ou seja, que são alfabetizados, esse número de eleitores cresce expressivamente. Não chega nem perto do que a gente tem hoje. Estima-se que cerca entre 10% e 11% da população brasileira nesse período pudesse votar. Mas era um grande número, era muita gente comparado com 1,3% do final da República, tá certo? Então olha só, quem determinava em quem você deveria votar era esses coronéis. Mas professor, como é que alguém pode determinar em quem votar? Se hoje a gente vota secreto, aí que está o grande quê da questão. Nessa época, o voto não era secreto. O voto era aberto, como a gente já viu, já comentou na aula anterior. Se o voto era aberto, você tinha que dizer, eu, professor Borges, voto no candidato a prefeito de nome tal. E aí, automaticamente, a quem eu prestava serviço, ao coronel que eu prestava serviço, ou ao coronel que comandava, né, que mandava na região onde eu moro, esse cara iria saber em quem foi que eu votei. E essas figuras, médicos, professores, comerciantes, advogados, essas figuras, eles também conseguiam puxar votos. Então, se esses caras que eram determinados as pessoas que muita gente encarava como uns caras mais bem instruídos, que tinham maior entendimento da conjuntura, votasse em alguém, estaria também influenciando outras pessoas mais humildes, tá certo? Então, nós temos aí então o voto de cabresto, esse coronel determinava em quem votar. Tá, se o coronel elegia alguém, se o coronel tinha esse poder de determinar em quem você votava, de contrapartida, esse coronel queria o quê? Esse coronel queria assistência desse político, tá certo? Então institui-se então uma coisa chamada clientelismo. Professor, que bagaça clientelismo. Olha só, o cliente é aquele cara que compra alguma coisa de alguém, tá certo? E depois ele espera receber. Então a figura do político, essas figuras, né, esses cargos que determinavam ali da vontade, do desejo, né, da intervenção desse coronel, procurava o coronel, olha, me ajuda e tal, não sei o quê, e o coronel depois
pedir um favor de volta, tá certo? Então era essa troca de favores que criou esse clientelismo, tá certo? E isso numa esfera regional, numa esfera dentro de uma comunidade, dentro de um povoado. Só que esse clientelismo deu tão certo, que ele chegou a atingir uma esfera nacional. Veja bem como é que isso aí aconteceu. Olha só. Surge ali, então, essa troca de favores entre esses profissionais liberais, o comércio local e o coronel. Posteriormente, esses coronéis se juntam e conseguem eleger um governador. Esse governador trabalha em favor dessa categoria, né, eu diria até mais desse grupo que elegeu ele. Então nós temos ali o clientelismo chegando a uma esfera estadual. Posteriormente, nós vamos ter uma política conhecida principalmente a partir do segundo governo, uma política conhecida como política dos governadores, porque esses governadores se unem, se organizam, né, sempre ao redor ali de São Paulo e Minas, elege um presidente e esse presidente manda mais recurso para esses estados que apoiaram a eleição desse presidente. Então nós temos ali o clientelismo chegando a uma esfera nacional com a política dos governadores, tá certo? Já falamos então do café com leite e a influência que isso tem na política, né? Já falamos ali então desses produtos que entram em declínio e faz com que o café seja o maior produto de exportação, né? Seja o carro-chefe da economia do Brasil. E agora, pessoal, olha só, algumas questões sociais interessantes. Nós temos aqui, nessa Primeira República, a criação da FUNAI. Ué, professora, a FUNAI tem tanto tempo assim? Tem muito tempo. Só que a FUNAI, pessoal, ela não foi criada inicialmente com esse nome, ela foi criada como Serviço de Proteção Índio, então CPI. E olha um negócio interessante, o nosso estado, o estado de Rondônia, ele recebe esse nome em homenagem a Marechal Cândido Rondon. E Rondon foi o cara aí que criou, né, o grande defensor dos índios, e com a ajuda de Rondon aí cria o CPI, que é o Serviço de Proteção Índio, ou seja, a FUNAI hoje, que tinha o nome de CPI, Serviço de Proteção Índio, tá certo? Isso foi criado lá por volta de 1910, tá ok? Mas, para ser mais exato, em 20 de julho. Olha só outra característica social importante aqui da República. Uma grande migração. O que a gente já viu acontecendo lá com o Império, que era o clareamento, né? Procurar, depois da abolição da escravatura, procurar fazer com que a sociedade brasileira, a sua pele seja um pouco mais clara e não tão esse tom africano, né? Essa cor bonita aí que muitos brasileiros ostentam e ostentam com orgulho, né? Mas a gente vê que esse processo de migração ainda continua existindo na República. Muito se dá isso porque a política, né, a situação econômica, as coisas, principalmente na Europa, não estavam muito bem. E a gente pode trazer aqui como característica aqui importante para esse período que a maior quantidade de estrangeiros no Brasil veio principalmente da Itália. Aí a gente percebe aí o porquê de tantas produções cinematográficas alencando, né, informando, trazendo como pano de fundo tudo isso. Tá certo? Tá entendido? Pessoal, olha só. Como eu já havia dito aqui no começo do vídeo, a gente conseguiu ali perceber uma movimentação nessa produção de emprego, saindo muita gente do campo rural, né? Saindo muita gente do meio rural, muita gente do campo e vindo para a cidade, porque nós temos um processo de industrialização. Para você ter ideia de uma coisa, olha só. Enquanto que no final do Império, cerca de 5.000, né? Deixa eu pegar o número certinho aqui, ó. Ali no final do Império, deixa eu achar, cerca de 54 mil era o número de operários. Com esse incentivo industrial, que não era nada grande, expressiva, a política econômica brasileira não perdia a grande expressão
de produção rural, mas crescia, né? Nós vemos ali então que agora o número de operários, né, o número de pessoas que trabalhavam na indústria cresceu de 54 mil para 275 mil. Então, quase que 6 vezes ali o número cresce o número de trabalhadores industriais. Então, o trabalho nas grandes cidades, ele começa a existir de uma forma um pouco mais expressiva, tá certo? Como eu já havia dito, ainda a economia rural é o que determina a questão monetária no Brasil. Mas, com a industrialização, surge algumas mudanças políticas sociais. Que mudanças são essas, professora? Que mudanças são essas? Nós temos ali, então, a organização desses trabalhadores operários, tá certo? Então, nós temos os movimentos operários, né? Aí com crítica aos trabalhos nas fábricas, remuneração, qualidade desses trabalhos. A qualidade que eu digo é qualidade porque a segurança, né? E também todas essas questões de salário, de tempo trabalhando, né? E aí surgem então essas movimentações operárias e os primeiros embriões, né? Surge ali um processo gestacional a criação dos sindicatos, que inicialmente também era meio que proibido, tá certo? O uso da mão de obra feminina, ela é implantada aí, né? E aí inicia também já essa luta de classe com base no gênero, né? E nós podemos destacar ali uma grande greve que é de 1917, né? Que é organizada e atinge principalmente a cidade de São Paulo. Tá ok, pessoal? Com esses problemas sociais, a gente vai já abrir o leque ali para o novo período da República Brasileira, mas isso é conteúdo para as nossas próximas aulas. Eu espero que tenha ajudado você a compreender um pouquinho aí dessa nossa primeira república, República Velha, ou República da Espada, República Oligárquica, que é esse processo da proclamação da República de 1889 até 1930, tá certo? Eu fico por aqui, sempre com a promessa de ajudá-los, de contribuir com o que eu estiver de possibilidades aqui. Deixe meu telefone na plataforma, qualquer dúvida entre em contato, tá certo? Leia o nosso livro didático para que ajude você a responder nossas questões. Forte abraço, fique com Deus e pau, porque já é terceiro bimestre. Tchau!